Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, onde o nosso assunto é sempre em torno de genética, pecuária e carne. E hoje eu estou aqui com um convidado especial para uma edição especial do nosso podcast, para que verdades sejam ditas, com o Guilherme Queiroz, que é médico veterinário, especialista em melhoramento genético e tem trazido muitas informações interessantes nas redes sociais sobre o melhoramento genético na prática, de quem suja a botina, né, Guilherme? Seja bem-vindo. Carol, obrigado. Obrigado a todo mundo que vai nos assistir. Para mim é sempre um prazer estar aqui de novo, né? Junto com você. E vamos bater papo, vamos falar, esclarecer muitas coisas, né? Quebrar paradigmas. Temos E muitas pautas, né, Guilherme? o intuito é esse, né? Que verdades sejam ditas sem pisar em ovos, né? Vamos falar a verdade como tem que ser, né? Na verdade não tem que ter rodeios, né? Sem floreios e sem rodeios, né? Justamente. Então, eu vou aproveitar, vamos começar do amplo, depois a gente vai afunilando nossos assuntos. Eu queria que você comentasse um pouco, Guilherme, que eu vejo que vira e mexe tem essa pauta nas suas redes sociais. Como que você enxerga a evolução da raça Nelore? Porque a gente vê que eu particularmente vejo uma distância muito grande dos produtores de genética com os consumidores de genética. Então, quem produz a genética para a produção de carne tem muita tecnologia, tem muita informação, é muito sofisticado e nem sempre o boiadeiro lá aproveita essas informações. Então, assim, a gente vê tanta tecnologia sendo lançada, infelizmente a ponta não aproveita tanto. E você tem apresentado uns dados bem interessantes da pecuária da vida real, do melhoramento genético na prática. E você que atua nessas duas pontas, né? Você atua tanto nos produtores de genética quanto na turma produtora de carne. Eu queria saber a sua evolução, a sua opinião sobre a evolução da raça nesse sentido. Cara, essa pergunta básica que você fez, eu acho que daria pra eu falar 1 hora aqui sem parar, né? O podcast já tá pronto, então, daqui pra frente. Mas vamos começar assim. Para mim, desde já, né? Vamos ressaltar assim: existem coisas que nós vamos trazer aqui que é a minha opinião, e existem coisas que são fatos, né? Então, eu não sou o dono da verdade, mas eu tento muito mais trabalhar em cima de fatos do que de opiniões, né? Mas vamos lá. Na minha opinião, eu vejo que o gado melhorou demais. O gado evoluiu bastante, mas nós não podemos esquecer também, e só porque trabalhamos com genética, e falar que isso foi tudo mérito da genética. O ambiente melhorou demais, né? Antigamente, tudo era mais difícil, né? Você jogar calcário num pasto era numa carreta de 4 rodas de madeira com prato, né? Era coisa assim. Sal mineral era, na verdade, sal branco quando dava. Às vezes dava sal uma vez no ano pro gato. Então, o ambiente melhorou demais. A genética vem evoluindo, né, a cada ano, mas o ambiente teve um impacto gigantesco nessa evolução, e isso, de certa forma, foi direcionando também vários trabalhos de seleção, né? Então foi uma evolução em conjunto. E aí você tem criadores que têm vários ideais, modelos, animais, né? Acho que cada um tem o seu trabalho, cada um acredita num determinado ponto, mas acho que esse é um assunto para a gente entrar daqui a pouco, né? Mas falando em relação a essa distância, né? O touro de boiada e tudo mais. Carol, infelizmente, eu vejo que grandes, talvez no currículo, né? Mas assim, cientistas aí, geneticistas, eles estão focados o tempo inteiro em produzir, achar algo novo, eles precisam publicar, eles precisam engrossar um currículo, né? O intuito parece que é mais esse do que qualquer outra coisa, até mesmo de ajudar a pecuária, né? Tanto se fala, né, ao não uso de touro de boiada, mas muitas vezes eu me pergunto assim, o que está sendo feito para a gente estimular essa pessoa que não faz uma estação de monta, fica lá touro o ano todo, né? Sempre um cabeceira de boiada, e às vezes até nem é o cabeceira da boiada, né, que tá ali. Mas assim, o que que nós, como técnicos, essa turma que tem uma voz ativa muito alta, né?
formadores de opiniões estão fazendo? Porque falar de DEP, genômica, metabolômica, todas essas ciências ômicas aí para essa turma que não sabe nem a vantagem que é usar um touro melhorador, é uma realidade muito distante. Essa turma não vai perder tempo se você chegar lá para falar na fazenda dele, ô, eu vim cá, você tem que olhar a DEP e tal. Você viu a DEP de AOL desse animal aqui? O cara não sabe nem o que é isso. Então, assim, qual é o incentivo que nós estamos dando para essa turma? Muitas vezes, eles não sabem nem fazer o arroz com feijão bem feito. Então, se tivesse um trabalho formiguinha de conscientização de técnicos, já falei isso para vários vendedores de sêmen, técnicos de centrais. Pai, vocês estão no campo, às vezes vocês estão visitando só quem está inseminando já. Se você gastar um tempo, porque não é perder tempo, indo na fazenda de quem ainda não faz nada disso ainda e fazendo um trabalho de conscientização, ensinando que para mim a maior ferramenta de melhoramento genético que nós temos é a estação de monta, longe da segunda, e ensinando como fazer uma estação de monta bem definida de acordo com o clima daquela região. Quando você faz uma alteração no manejo, ensina essa pessoa como manejar, como apartar um lote, né? Qual a melhor época para essas vacas emprenharem na situação dele, né? Que fique claro que estação de monta não é algo definido para todo o Brasil. Isso vai variar de acordo com a região, né? A melhor época para nascer bezerro, para a vaca emprenhar. E esse cara fizer o arroz com feijão bem feito, o básico, ele vai ver o impacto que isso terá. Então nós estamos falando de uma mudança a princípio ambiental, né? Quando ele vê o tamanho do impacto disso na receita dele lá no final, ele vai falar, nossa, mas eu sem investir, com uma simples mudança de manejo, eu consegui diminuir taxa de mortalidade, diminuir taxa de morbidade, aumentar a peso ao desmame, aumentar a taxa de prenhez, né? Identificar minhas vacas improdutivas, aquelas vacas que são subférteis. Desculpa. E aí sim ele vai pensar, não, e se eu investir? Então eu vou começar a inseminar, né? É assim que você vai alcançar essa turma. Agora, falando só da cereja do bolo, ninguém vai... Nós estamos vendendo Bíblia para crente, sabe? Assim, você falar de genômica, metabolômica, só para a bolha do PO, é só a turma que está cansada de saber disso, né? Aquele barulho ali, mas o tempo inteiro é não ao uso de touro de boiada, né? Hashtag não uso de touro de boiada e tal. Mas então o que você está fazendo para incentivar lá na base, entendeu? Quem não está fazendo nada ainda, ele não quer escutar isso. Ele precisa ensinar ele a fazer o básico. Aí depois as coisas vão acontecendo. E aplicando a tecnologia, né? Porque eu percebo, todo mundo fala isso também. A gente fala muito para bolha, como você falou. Você fala muito para bolha, e aí até essa semana eu tive um questionamento sobre a parte de eficiência alimentar. Ah, como é que você vê essa seleção e tal? Eu acho válido, a gente precisa de muito mais estudos, a gente já avançou muito, eu acredito que vai sair muito mais dados agora, né? Tá mais acessível a informação, fazer as coletas de dados e tal. Mas como que a gente consegue medir aquilo lá? Então, existem tecnologias que ficam muito na ponta, no topo da pirâmide mesmo. Como é que você vai medir essa eficiência alimentar no cara de quem você está combatendo o boi de boiada, né? O touro de boiada. Então, assim, a gente tem que entender mesmo, eu concordo com você, que é um passo a passo, é uma mudança no manejo, até para quem vem de novas tecnologias como eu, para que a tecnologia da IATF, por exemplo, ela tenha sucesso. Você precisa de um passo a passo, não é a tecnologia por si só. Então, se você não tiver essa mudança de manejo, adequar a fazenda, né? Você não consegue aplicar a tecnologia, ou ela não vai ter sucesso, e aí vão falar mal da IATF, por exemplo, né? Sim, aí é a técnica que não presta, É a né? técnica que não presta, a pessoa não soube usar, e é muito isso, a falta de comunicação entre os técnicos, eu acho, entre as áreas e tal, né? A gente não tem a maior parte das decisões de touro, de compra de touro, escolher que touro que vai ser usado é o veterinário da IATF, que o cara vai olhar resultado de prenhez, ele não tá errado, porque o dele depende daquilo ali, se também precisa, o touro bom tem que emprenhar, ou então o representante.
Só se usar, ele vai nisso, né? Taxa de prenhez, né? Mas assim, o fato de usar um touro que emprenha bem, nós sabemos que isso tem um impacto gigantesco, mas assim, poderia direcionar muito mais, né, Carol? E é isso que você disse assim. é, de falar o básico, a turma que chega aqui pro cara e quer vender o telhado da casa, né? Tem que ser de forma gradativa. Você começa então fazendo um bom alicerce, construindo, levantando as paredes, depois você chega no telhado. Você não vai, né, vender uma casa para um cara e chegar, vou te vender o telhado primeiro, o telhado chega aí, e aí depois você começa a construir, você vai subindo, né? Não, ó, o negócio começa de um alicerce bem feito, né? Fazendo essa base bem feita. Em relação à eficiência alimentar, eu vejo assim, não é que eu estou dizendo que tudo que está sendo feito está errado de jeito nenhum, né? O problema da gente falar certas coisas que incomodam alguns é porque aí eles já generalizam o negócio, né? Ah, o cara tá falando que o negócio não funciona, então não vou nem escutar. Não é isso em momento algum que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que dá para melhorar muito mais, né? Nós temos provas de eficiência alimentar. Se eu pegar, por exemplo, a gente faz a estimativa do consumo, né, do animal, para depois pegar o consumo real e calcular o CAR, né? Consumo alimentar residual. Mas essa fórmula de estimar o ganho o consumo do animal, ela está muito baseada no GMD, né? O ganho médio diário. E no que nós já vimos, por mais que a correlação de GMD com GMC seja bem alta, próximo aí de 0,79 positiva, né? Mas ela não é de 1, né? Vamos falar de 100, ela não é perfeita. Então, vou te dar um exemplo assim. Nas provas de eficiência alimentar, você não tem abate posterior a elas, né? Então, num abate que nós fizemos, o primeiro colocado para ganho médio de carcaça, que é o que paga a conta do pecuarista, né? É isso que nos interessa, o quanto o animal está colocando de carcaça. O primeiro colocado para GMC foi o 16º para ganho médio diário. Então, assim, se a gente tivesse se baseado somente pelo ganho médio diário, talvez esse animal não teria sido identificado dentro dessa prova de eficiência alimentar. Isso traz, mais uma vez, a ressalva assim, da importância de abater mais animais. Ah, mas eu vou abater um animal de alto valor zootécnico, né? Não estou dizendo isso. Todo mundo pode ser os filhos desses touros, pode ser animais que não receberam RGD, que tem algum problema de aprumo, né? Um bico mais penduloso, um testículo só, coisas desse tipo, que podem ser abatidos, né? Porque a auditoria final, ela é no gancho. Eu vejo muita gente falando assim, o produtor produz carne. Não, pera lá. Até o momento ele não produz carne. O produtor produz carcaça. Isso tem que ficar muito definido. Ah, o produtor... Eu vi gente falando esses dias assim, o produtor não produz bezerro, ele não produz boi, ele não produz... Eu concordo. Mas ele fala assim, ele produz carne. Não, pera lá. O produto dele é carcaça. O produto dele, a moeda dele é carcaça. Então, Deus queira que a gente comece a ser remunerado pelo rendimento de desossa, né? Qualidade da carne e tudo mais. Isso é muito bom. Eu vejo pessoas que criaram uma boutique de carne, são remuneradas por isso, né? Acho muito bacana isso, né? Parabéns para essa turma que deu conta de fazer isso, mas em larga escala não é assim ainda. E, desculpa te cortar, mas mesmo os que vendem carne, os que já têm a marca própria, a carcaça faz parte do jogo. Então, ela não é uma coisa que a gente vai, eu vou eliminar o peso de carcaça e vou só para a qualidade de carne. Não, ela faz parte do jogo. Aí, além da carcaça pesada, ele tem que ter um rendimento de desossa melhor, né? Então, assim, parte de uma coisa que a gente falou até no outro podcast. Quem faz qualidade de maneira sustentável, ele tem que ter eficiência antes. Então, quando a gente está falando da questão da carcaça, né? Eu sempre falo a carcaça que paga a conta, a gente está falando disso. É o ponto de partida para depois a gente ter qualidade de carne, nicho de mercado e etc. E as características que a gente vê, que a gente tem ali no abate, você consegue puxar informação e melhorar índice zootécnico dentro da fazenda também. Então, tudo que a gente fala, eu concordo com você que às vezes a gente solta uma frase, a pessoa pega isolado e generaliza de uma maneira que talvez não
nos coloque em saia justa, né? Uhum. Mas tudo que a gente fala de simplificar o melhoramento genético, nós não estamos indo contra o que a pesquisa tem soltado, que a academia tem soltado. Pelo contrário, a gente está trazendo um caminho de aplicação para o que eles fazem. Porque eles estão na boa, assim, vai refinando. A gente vê que melhoramento genético do Nelore, ele tem se sofisticado cada vez mais. Há 20 anos atrás, quantas tecnologias, quantas DEPs existiam? Era pouquíssima, né? Mas a gente consegue. A gente não faz nada grande se não for simples. Né? E simplicidade não é superficialidade. Né? A gente que está ali, que a nossa ideia da pecuária da vida real, de aplicar aquilo de fato, a gente sabe que a gente tem que ser simples para que a tecnologia consiga funcionar, e qualquer tecnologia, dentro de seja um manejo, seja alta tecnologia, enfim, dentro da fazenda, de qualquer projeto, mas isso não quer dizer que é superficial, que é raso, né? Pelo Sim. contrário. Então, E a turma... te cortando também. Vai, segue, vai. Mas a turma, assim, eu percebo que esses cientistas aí, eles têm uma dificuldade muito grande de ser criticados, né? Vou nem falar de crítica, mas assim, de serem questionados. Você não pode falar nada. Então, isso aqui você tem que fazer isso e pronto, acabou. Mas assim, qual a empregabilidade daquilo? Vamos ver se isso realmente... Quem está no campo é que faz a auditoria do negócio. E a necessidade surge do campo. Essa turma que são muito bons, vamos pensar assim, em números, em estatística, em genômica, eles só calcularam, começaram a calcular e olhar para a pesa ou desmame, porque alguém lá do campo, um materneiro, que às vezes não tem nem estudo, um analfabeto, começou a falar para o patrão: nós estamos tendo problema, bezerro está tendo dificuldade para nascer, o bezerro está ficando muito grande. Né? Então, o peso ao nascimento é importante. Aí essa informação chegou nessa turma, né? Então, eu não estou dizendo que eles precisam ser expert em gado, esses cientistas. De jeito nenhum, ninguém é bom em tudo. Mas, assim, teriam que ter o mínimo de humildade e reconhecer que eles são só mais uma peça dentro do processo, né? E dar valor nos técnicos de campo, nos criadores, né? E falar assim, não, eu tenho que trabalhar lado a lado com essa turma. Aí você pega cara que acha que é um semideus, né? Que ele sabe de tudo, ele entende de gado, ele desenvolve uma técnica, tira aquilo da cabeça dele, põe lá, agora vocês usam que isso aqui resolve todos os problemas, né? Há um tempo atrás, não precisava ver gado, né? Eu cansei de escutar isso. Que nós temos que confiar nas avaliações genéticas porque os nossos olhos são enviesados, né? De grandes nomes aí, fica claro, quando eu tô falando grande nesse caso, por ser famoso, entendeu? Uhum. Assim, falar que se você vê a avaliação, você não precisa ver número, você não precisa ver o animal. Se é genômico, você pode usar de bica corrida, que você não vai ter problema. Mas até esses tempos me perguntaram o seguinte: como que você escolhe um animal? E aí vamos falar assim, que eu vou primeiro então falar como que eu escolho, depois eu vou embasar a minha resposta, né? Se eu vou escolher um indivíduo, que fique claro que nós temos características de alta, média e baixa herdabilidade. O que os meus olhos veem tem a herdabilidade de média a alta. Características relacionadas a aprumo, linha de dorso, pigmentação, umbigo, racial, garupa, né, ossatura, o couro em si. Tudo isso, quem está me falando são os meus olhos. E essas características, elas possuem média a alta herdabilidade. Ou seja, para quem não entende isso, a chance dessa característica se expressar é maior do que características de baixa herdabilidade, porque elas dependem menos do ambiente para que elas consigam se expressar, né? Porque elas possuem uma herdabilidade maior. Então, e nós não temos DEP para nada disso. Então, assim, o problema que eu vejo em alguns, só para concluir isso, então assim, eu olho o animal, eu vejo se o animal primeiro é Nelore, porque uma outra questão é assim, hoje na central é branca, é Nelore.
né? Eu ouvi, eu tento não acreditar no que eu vou te dizer agora, mas assim, eu ouvi isso de uma pessoa que para mim é uma pessoa séria, que ele viu uma palestra de uma pessoa assim importante dentro de uma central e na palestra o primeiro slide era assim, não importa se a genética é boa ou ruim, o importante é meu cliente comprar. Então, assim, beleza, o intuito deles é vender, né? Então tá ali na central, você vê coisa de tudo quanto é jeito. Mas cabe a quem tá comprando ou quem tá indicando fazer o mínimo, né? Então veja, o animal você quer usar Nelore? Então vê se é Nelore, né? Branco não é sinônimo de Nelore. Então tem as características da raça, tem bons aprumos, boa linha de dorso. É um animal funcional. Porque nós temos que lembrar que esse animal, os filhos dele, precisam dar conta de caminhar, ser funcionais, ter filhas longevas, caminhando em vários terrenos. Até porque o boi de boiada caminha. Até Ele porque tá o boi de boiada caminha. Aí Bem ou entra mal, numa mas outra ele coisa. tá... Você tocou num ponto assim, ó, muito importante. Porque se você pegar boiadeiro que entende de gado e levar ele... E quem é boiado? Quem vai me criticar numa dessa é quem não é do gado. Mas quem é boiadeiro, se você sabe o que eu tô falando, se você levar essa pessoa dentro de uma central hoje e mostrar o que tem ali dentro, tem animais bons. Mas o volume de coisa ruim é muito maior. Ao ponto que você começa até a falar assim, ó, eu vou te falar uma coisa aqui assim, radical. Mas tem hora que eu falo assim, rapaz, eu já vi boi de boiada muito melhor do que certas coisas que eu ando vendo dentro de central. Parece que se for me pôr numa berlinda, você usa isso ou esse cabeceira de boiada bom aqui, eu ainda parece que eu uso essa cabeceira de boiada do que um negócio daquilo. Tô indo para um extremo, entendeu? Já passei por isso também. Então, Mas assim, já me vi nessa situação. você tá tirando o nosso argumento aí. Como que você vai levar um boiadeiro lá na central e falar assim, aqui está o que há de melhor no Brasil em termos de genética. O boiadeiro chega lá e fala, nossa senhora, eu tô contando um caso real de um cliente meu que chegou lá e falou assim, mas o que é isso? Desses lá em casa eu tenho muito melhor. Ó. Ah, mas eu não tô enxergando as características desse animal, porque esse lá eu não sei o que ele tem nas DEPs. Beleza, concordo 100%, mas nós estamos falando de coisas primárias, que é o que vem primeiro, características de média e alta herdabilidade. O meu pode dar filhas ruim de leite, eu vou falar assim, um touro lá de boiada. Pô, claro, não é precoce, tudo que tá nas DEPs dele pode ser ruim, mas eu tô dizendo em questão de funcionalidade, né? Modelo de carcaça, o animal é funcional, bons aprumos. Hoje a gente vê animal aleijado, animal com desvio de chanfro, animal com as mãos tortas, com as pernas retas, despigmentado, uma lambida que atravessa para cima, quase que da narina. Tá tudo dentro da central, entendeu? Mas aí você me perguntar assim, a culpa é da central? Para mim não é. Eu ia até tocar nesse ponto, porque a gente vê muito... Eu acho que a gente tem que puxar a responsabilidade para nós, técnicos, de divulgar mais informação e de mostrar para o mercado, porque depende da gente, Guilherme. A central, ela tá lá para vender. Sim. Esse primeiro slide, assim, eu concordo, eu faria isso? Provavelmente não, mas o jogo é esse. Eles são um supermercado, não cabe a eles fazer melhoramento genético. Justamente. Tem quem compra, tá lá na prateleira. Quem quiser, vai lá e pega. A mesma coisa é o que falam da BCZ. No meu ponto de vista, a BCZ, a função dela, no caso do registro, né? A BCZ mesmo, tá dentro do padrão da raça, ela vai registrar. Se ele vai ser melhor, vai ser pior, não cabe à associação, a parte de registro. Agora, programa de melhoramento genético é outra conversa. Mas aí as pessoas jogam, eu vejo muito técnico criticando e sai essas polêmicas aí na internet, que a gente vê na internet. Mas a BCZ, é culpa da BCZ, a culpa é da central. Cara, a culpa não é da central. Então, a culpa é nossa. Carol, mas eu vou te falar o seguinte. Em relação, assim, quem é o maior culpado, isso na minha opinião. Só para concluir o negócio de escolher o touro. Então, assim, eu olhei o indivíduo é Nelore, tem o biotipo que eu quero, é um indivíduo funcional. Beleza, ele passou nesse primeiro crivo. Se nós temos mais informações, mais tecnologias que eu posso usá-las, aí sim eu vou. Por que eu não vou olhar? Uhum. O grande problema das DEPs é que você tem dois extremos.
Vou falar assim, ó, duas classes de gente duas classes de bobo. Vamos colocar assim. Aqueles que falam que DEP resolve todos os problemas e aquele que fala que eu tô falando da técnica. E a DEP, a técnica, não serve para nada, exatamente nada. Por quê? Nós estamos falando, a DEP é uma inferência estatística. Né? Eu tô até tirando fora a questão da genômica a princípio, mas assim, é uma inferência. Então, é uma predição. Nós estamos tentando adivinhar algo baseado em informações de parentes, né? Relacionados a pedigree, a desempenho próprio do animal. Então, uma DEP, ela tem acurácia. E a acurácia lá de uma DEP só de pedigree, ela é baixinha. Então, a técnica está mostrando, fala assim, ó, pelas informações dos seus parentes, e existe uma probabilidade, não vou falar probabilidade, mas assim, a gente espera, o que é valor esperado, que ele esteja dentro dessa margem e existe uma acurácia para isso, que dá uma margem, às vezes, muito grande para variação. Então, em momento algum, a técnica está falando assim, ó, eu sou a verdade absoluta. Entendeu? É uma inferência estatística. Então, ali existe uma probabilidade. Então, a técnica em si, ela é real. Agora, você falar que então estatística não funciona, então nós podemos parar com tudo. Aí a gente vai falar assim, não, mas biologia é diferente de estatística. Sim, diferente de matemática, mas nós estamos falando de estatística, inferência. Nós não estamos trazendo nenhuma verdade absoluta. Entendeu como os dois extremos não são bons? Então aí você passou no seu crivo dos seus olhos, que você não tem DEP para a linha de dorso, para prumo, para nada disso. O animal é funcional, tem o tipo que você gosta. Olha as DEPs têm uma avaliação genética equilibrada. Né? O problema também é que, não, tem que ser top 01. A turma começou a mudar discurso, né? Hoje, porque o que aconteceu? Eles começaram a ver o gado derramar. O gado aumentando problema de apruma, aumentando problema de linha de dorso, garupa caída, virando aqueles bundinhas de marimbondo. O gado tá virando mestiço. Aí não, agora é importante olhar os indivíduos. Que bom, não quero crucificar ninguém, mas pelo menos começaram a reconhecer. O problema é que tem gente que sempre diz que sempre falou isso, né? E não é assim. E aí você então olha a avaliação genética desse animal, então olha as DEPs, vê se são equilibrados, se tem a tecnologia, por que não olhar? Né? Aí, não, agora eu tenho as informações de intra-rebanho. Então deixa eu ver como foi esse indivíduo dentro da sua intra. Se eu tiver informação da mãe, o reprodutivo da mãe, nós não estamos falando que o mais importante que tem é fertilidade, longe do segundo, do terceiro e do quarto. Então assim, olha informações reprodutivas da mãe, olha o pedigree, olha tudo que você tem direito, entendeu? Então olha as informações de ultrassonografia de carcaça. Tudo que você pode, você vai olhar, ué. Entendeu? E aí você escolhe o indivíduo que está do seu gosto. Agora, em relação a quem é o culpado, Carol, para mim é assim, ó, o maior culpado da questão de touros registrados é a BCZ. Exclusivamente ela em primeiro lugar. Por quê? Quando um cara que não entende vê um animal com um caranguejo, teoricamente, esse animal ele está apto a ser um reprodutor ou uma matriz. Entendeu? Ele atende às características da raça. O problema é que aumentaram o número de coisas que passaram a ser permissíveis. Entendeu? Então você pega... Cansei de... Uma coisa é erro. O cara não viu um desvio de chanfro. Todo mundo erra. Mas assim, nós estamos vendo animal selado, com caranguejo, com registro definitivo, animal de perna reta, com aprumos ruins, mão torta, animal com placas de despigmentação que estão registrados. E aí quem não entende, a ABCZ, ela é a única, exclusivamente responsável por dar o aval. Por falar, esse animal está apto a ser comercializado como PO, ele tem um caranguejo na cara, ele é funcional. E aí o que a gente escuta é assim, a BCZ tá com o RGD,
Então, a BCZ permitiu vender, entendeu? Então, a culpa disso é da associação. E o problema maior, Carol, não é que assim, ó, beleza, a associação definiu que tudo isso aqui pode, não tem padrão. O que acontece? Eu levo um técnico na minha fazenda e ele vê um animal e fala assim, esse animal aqui, ó, ele não vai ganhar o registro por conta disso. Beleza, às vezes esse cara foi o certo. Ele estava trabalhando de forma correta. Aí o que eu faço? Eu gosto daquele indivíduo. Ele tem um pedigree que me agrada, a avaliação genética é lá em cima, um top 01, né? Vamos falar, o cara fica doido. Não, eu preciso registrar esse animal. Eu chamo o outro. E falo, se você registrar meus animais aqui, eu passo o serviço para você. O outro vai e registra. Você entendeu que não existe padrão? Então, foi o outro. Aí o honesto, o que é correto, perdeu o serviço para o outro, que teve um interesse financeiro maior, e ficou sem o serviço e registrou um animal que não deveria. Então, na minha opinião, deveria ter padrão, em primeiro lugar. Várias coisas não deveriam ser permitidas. O que é padrão da raça é padrão da raça. Isso tem alta herdabilidade, média alta herdabilidade, então isso deve ser batido de frente. Problema de um técnico me contestou, né? Veio debater, falando que isso aí que você tá apontando agora, isso tem desde 1970. Então pra mim é a prova. Que vocês não estão. Tá registrando, tá passando, aí. Porque se tivesse tirando, não tivesse permitindo desde lá, não é possível que isso está até hoje. Véio. Então, para mim, o maior responsável por essa questão é a associação. Você tem noção do impacto que é isso, um tordo central que chega lá com um defeito desse, um problema de aprumo, e ele vai disseminar, às vezes vende 100 mil doses de sêmen, o impacto que é isso dentro de um rebanho nacional. Até pensei em falar alguma coisa, mas é melhor eu me calar. Não, mas tem que tá aqui para falar. Olha, tem de uns anos para cá a gente vê algumas linhagens, né? Interessante que eu recebi uma vez quando eu trabalhava na Central, eu recebi um americano da genômica, e aí ele falou assim, ele viu um animal que era jovem, um touro novo, e ele olhava para o touro, ele falou assim, mas qual que é o apelo do touro? E aí a gente explicou e tal, a avaliação genética, aí ele parou, olhou e falou assim, nós passamos por isso com Angus. Então, aí como se fosse como se tivesse parte da adoção da tecnologia, sabe? Não, a gente fez isso de olhar só para número, mas chega no momento que a gente vai amadurecendo e vê que é o conjunto, né? Não é só o número, não é só o DEP, a gente tem que entrar com o olho também, né? Sim. E a gente teve uma fase também, né, Guilherme, no mercado, vamos colocar de uns 15 anos para cá, de muita entrada de animal com esse perfil, né? Que era DEP pela DEP e... na minha opinião, foi mais ou menos nessa época que se intensificou a contratação desses animais, só pela DEP, só pelo número, com apelo muito maior em cima das avaliações genéticas do que o... É muito mais fácil de você comunicar isso, Carol. Então você pega assim, as leiloeiras que movimentam, vamos pensar assim, grande parte dessa área comercial, né? A grande maioria. A maior parcela está nas mãos da leiloeira, né? Da comercialização. Eles precisam achar brechas fáceis, que são fáceis de vender. Então você pensa se todo animal você tivesse que fazer ensinar quem não entende como que você tem que olhar o animal, é muito mais difícil, é muito mais fácil falar assim, vai no índice, é um top 01, então é perfeito. É muito mais fácil de você colocar isso na cabeça de alguém que não entende nada. Vai na avaliação. Tudo se resume na avaliação. Isso se vende muito mais fácil, né? Aí é culpa da leiloeira? Não, gente. Vendedor tem que vender. Então ele tem que cumprir meta, né? Ele tem que vender, ele ganha comissão. O cara não tem tempo para perder, ele tá falando com 20, 30. E é um baita desafio também a gente equilibrar a parte técnica com a parte comercial. Porque, na minha opinião, hoje, a maior parte das... Agora eu vou me comprometer. Eu corro... Do jeito que você corre pra polêmica, eu corro da polêmica.
Então não é que... Só assim, nessa questão da polêmica. Cara, o problema é que falar a verdade se tornou polêmico. Entendeu? O povo tá mudando as formas de falar as coisas, né? Então, assim, você ser sincero, você é polêmico. Você falar a verdade, você tá caçando confusão, né? Uma comida bem feita, que era tipo assim, hoje se chama gourmet. Se você quiser uma comida... Boa associação. Né? Então, assim, tá tudo mudando. Então, você tem que ser mais polido pra falar. E quem me conhece já tá cansado de saber que eu sou assim, não tem porque eu... Pau na máquina. Vamos, seguimos. Mas eu acho que boa parte, a maior parte das DEPs e das avaliadoras é argumento comercial. Eu sei que se usa, eu não sou, né, pelo amor de Deus, sou ignorante a esse ponto, mas eu sei que a gente, dentro dos rebanhos produtores de genética, você usa todas aquelas informações. Mas se você vai para venda de touro, para vender touro, para o boiadeiro, aquilo ali é só argumento comercial. Não tem. Tem muita coisa que você olha na DEP e não vê no animal, fica difícil de argumentar, mas daí você vai endossando com outros. A gente assiste leilão todo dia, tá? A gente tá vendo isso daí. Né? Então não é. Infelizmente. Fala só do que interessa, né? Você falou uma coisa que, para mim, é importantíssima. É difícil conciliar técnico e comercial. Para mim, o grande desastre da associação foi pensar muito mais no comercial do que na parte técnica. Porque, como ela viu essa questão de comercial, preciso registrar mais animais. A gente aumenta o número de coisas que são permissíveis, com isso aumenta o nosso faturamento. Vamos abrir LA, né? Registrando, então, com 2 gerações você já tem PO. Então, assim, o problema foi esse, né? Misturar a parte técnica com o comercial. Não que elas não possam caminhar, assim, em paralelo. Mas não pode misturar. Lógico que a associação precisa se manter. Uma coisa é ambição de crescimento. Outra coisa é ganância. Uma coisa anula a outra, né? É. Porque a gente vê nessa... E tem a administração do ego, né? Da vaidade também. Porque no PO, os programas de melhoramento já tem bastante tempo no Brasil e tal. E às vezes dão uma patinada em algumas coisas. Por exemplo, que no SAPE anda muito bem, né? Eu acho muito bonito o jeito do SAPE trabalhar. Assim, da conexão. Por exemplo, um exemplo da conexão Delta Gen, eu falo porque foi eu tive a oportunidade de rodar, fazer uma rodada técnica com eles. E eu fiquei muito impressionada de como eles funcionam, assim, todo mundo junto. Então, assim, nós fazemos melhoramento. Então, eu achei muito legal. Porque eu que vim de uma escola do PO, a gente sabe que tem gente que faz melhoramento até a página 2, tem gente que faz melhoramento de verdade. Tem gente que faz melhoramento até onde me interessa, do jeito que eu quero, para que... como é que é? Tem uma frase que fala, a gente tortura os dados para fazer o que a gente quer... para endossar a verdade que a gente quer que seja mostrada, né? Então, assim, eu achei muito bacana o jeito deles trabalharem, que é diferente, verdade seja dita, da turma do PO. E aí a gente dá uma patinada nesse sentido. Eu não tô defendendo o SAPE, defendendo isso ou aquilo, mas se você pegar assim, ó, você tem gente boa em todo lugar e tem gente ruim em todo lugar. Você tem quais raças que tem esse tanto de programa de melhoramento genético, de avaliação genética? Entendeu? Se a turma do PO estivesse fazendo... Vou pegar um exemplo assim que eu acho bem positivo no SAPE. Você pega a pressão de seleção. No SAPE, você pega de 20% a 30% que vai ganhar o selo lá de SAPE. No PO, é o inverso, né? Na verdade, assim, ó, 90%, 95% do que nasce, tudo ganha caranguejo. Então, que pressão de seleção que é essa? Né? E um outro problema maior, assim, ó. Aí você tem cada programa... trazendo aí, se tivesse, eu sei que isso é praticamente impossível no Brasil, né? Mas você pega outros países, outras raças, tem um programa de avaliação genética. Porque você pega, vamos pensar assim, ó, o que se prega é que a avaliação genética é como se fosse a bula do animal. Ou vamos pensar assim, os valores de referência. Você vai comprar um remédio, você olha lá no rótulo, tá, é obrigado a ter lá tudo que tem e a quantidade que tem naquele produto. Isso é lei, né? Então você vai vender algo, tem que ter ali. Correto, né? Aí você vai num programa de avaliação genética, pega o indivíduo, que a DEP dele por exemplo, 2 kg de materno. Aí você vai no outro, ele tem -2.
Então, peraí. Então, eu vou ter que chamar o PROCON, porque eu sou consumidor, eu vou consumir essa genética, quem tá certo e quem tá errado. Porque eu tô pagando por algo. Mas eu tenho dois programas falando diferente. Mas a correlação entre os programas é muito alta, assim, os indivíduos têm uma certa tendência. Beleza, mas nós temos indivíduo que a gente usou para corrigir leite, depois o touro ficou negativo para leite, né? Mas aí você vê a briga do técnico, da parte técnica com a parte comercial e a nossa responsabilidade como técnico. Por exemplo, as fazendas que fazem melhoramento, não as que fazem só avaliação, elas normalmente seguem um programa. Aí o mercado vem e pede para que elas avaliem nos 3 programas. Aí, na hora de vender, aí você sabe como é que é. Cada um vai olhar cada um vai olhar o que usa, né? Por Sim. exemplo, eu sigo o B, eu vou seguir o B, né? Vou olhar aqui no B. Mas aí, na hora de argumentar, ou de falar das características do animal, você fala das positivas no A, das positivas no B, vai escondendo dos outros, né? E aí, o cara que vai... Pensando, né? Você só pinça. Ele é top, né? Ele é bom para isso no programa A, bom para aquilo no programa B. E aí, mais uma vez, né? A gente tem um senso crítico de olhar tanto a avaliação quanto o biotipo do animal. Mas e quem não tem, cara? E a turma que tá comprando? Aí, na hora que a gente vai chegando lá na ponta, né? Quem não sabe, ele vai comprar a verdade. É bem isso que você falou, Carol. Porque assim, se o animal for top 01, eu vou falar, por exemplo, da NCP ou do Gene Plus. Não, mas se ele não for top 1%, se for top 3, top 4, então vamos falar da BCZ, porque nós falamos assim, ó, ele é DECA 1 para todas as características. Quando aí alguém fala assim, o Guilherme tá batendo nas DEPs, o tanto que elas melhoraram, ajudaram e tudo mais. Gente, mas assim, não é que eu tô desacreditando, eu falei lá no início, né, que a técnica funciona. É saber usar a técnica. É saber usar. Aí pega um índice. Quem faz pegar aquele índice e achar que um animal top 01 naquele índice vai resolver o problema de todo mundo? Tá louco. Você vai fazer, então, um acasalamento, você vai característica por característica. Aquele índice, ele pode ser uma consequência. Mas você vai melhorar aquilo característica por característica, né? Às vezes um touro que é top 3%, top 4%, mas ele tem uma régua de DEP bem equilibrada, vamos falar assim, para algumas características mais para o trabalho daquela fazenda, ele vai ser muito melhor do que um top 01 lá no índice. Porque aquela fazenda precisa desse indivíduo aqui, não desse outro top 0,1%. Entendeu? Então, o problema é esse, assim, tudo vira no negócio comercial, né? Vamos para os extremos, e nenhum extremo é bom, Carol. Assim, tanto as DEPs têm correlações. Então, você pega... se você começar a selecionar demais para habilidade materna, você vai começar a ter problema com fertilidade. Se você começar a selecionar demais para acabamento... pensando em precocidade sexual, mas você vai lá na frente, você vai impactar em peso final do animal, né? E o criador recebe por peso de carcaça. Então, se a gente fosse pensar, o melhor dos cenários teria que ter uma triangulação desse índice. Como assim uma triangulação? Aonde está o ponto de equilíbrio? Entendeu? O quanto eu quero, então, de gordura no meu indivíduo? Preciso testar isso, né? Então, suponhamos, né? Eu quero um indivíduo com 15 meses, com um X milímetro ali de acabamento, o quão isso, até onde isso é benéfico, entendeu? Então, assim, imagina o seguinte, o grupo elite. O grupo elite, eu vou dar um exemplo aqui, eu sei que assim, a base de dados, a média dela é flutuante, então eu tô dando um exemplo só para ficar fácil de entender o que eu tô dizendo. Porque vai ter gente que vai falar assim, não pode fazer isso, porque a base de dados muda a média, então o que é 2 hoje não é o mesmo 2 de amanhã, entendeu? Uhum. Mas assim, só para exemplificar, se eu tivesse assim, ó, de 2, vamos falar de medida absoluta então, de 2 a 3 milímetros aqui seria o grupo elite. Quem tem de 1 a 2 e de 3 a 4 cai para o segundo grupo, entendeu? Uhum.
Então, assim, mostrando que nós temos que ter equilíbrio entre as características, né? Isso é em tudo. O modelo animal, se a gente começar a selecionar muito para uma coisa, isso traz consequências, né? Acredito que você vai perguntar desse assunto que está bastante já pode entrar nesse em alta, né? Mas é que assim, a questão, Carol, para a turma entender, quem não assistiu o vídeo, né? Nós fizemos abates, bastante abate. Trabalhamos com N menor, mas com ultrassonografia de carcaça. E eu não estou trazendo nenhuma verdade absoluta aqui. Mas eu achei bacana a repercussão que deu, porque assustou muita gente. E muita gente vai começar a medir, né? Depois daquele vídeo. Vai começar a olhar para algo que deveria estar sendo sendo visto há muito tempo, Carol. Que é a auditoria final que nós estamos falando, que é a carcaça. E aí... como eu preciso aqui nesse vídeo, que eu sei que vai rodar muito, fazer assim, dar os parabéns, como uma forma até assim de homenagem a uma pessoa que já tem assim mais de 80 anos. Eu não tô dizendo que eu concordo com tudo que ele faz, não, mas eu tô dizendo assim, com compromisso com a verdade, que é o senhor José Humberto Vilela Martins da Camparino. Você vê, é um senhor que já tem mais de 80 anos, tem uma vida na pecuária, mas assim, você vê a ânsia dele em duvidar até do que ele sempre acreditou, né? E pôs a prova, né? E pôs a prova em falar assim, Guilherme, e se esse povo então tá certo e eu tô errado? Nós precisamos testar, ué. Eu quero ver isso. Eu quero saber se o que eu tô fazendo é o certo, eu acredito nisso. Eu acho isso. Nós precisamos medir. Os programas de melhoramento, eles têm aversão por abate. Entendeu? Assim, então isso deveria ser básico, Carol. Ali é a auditoria final. Imagina assim, nós estamos nadando e muitas vezes morrendo na praia. Eu não estou dizendo que não melhorou. Mas assim, é tão fácil, porque o final não é uma coisa assim, ó. Os animais no Brasil, eles são deuses. E nós não abatemos esses animais. Nossa, mas pra gente saber quem realmente produz carne, nós vamos ter que abater. Isso vai gerar uma polêmica muito grande. Não é isso a situação. O final de todo gado aqui é gancho. É gancho. Engraçado, quando eu trabalhei sempre com carcaça, e aí quando eu entrei na central, a gente foi acompanhar um abate, e eu levei a diretoria para assistir, para acompanhar esse abate, né? Eu tava mostrando lá um negócio, um projeto interno lá. E eu lembro que a indústria me falou, o pessoal do JBS de Campo Grande chegou e falou assim, vocês são os primeiros técnicos de central que eu vejo vestir bota branca e entrar aqui no frigorífico. Aí eu lembro que até eu acho que ele era da originação, e ele falou assim, agora eu respeito mais vocês, porque eu sei que vocês vão estar indicando uma coisa certa. Porque a gente chega que é touro A, touro B, ou na verdade nem assim, é marca, né? Das fazendas, e você vê que a pessoa não tem noção do que tá fazendo. Não tem, Carol. Não tem noção da carcaça e... Eu tenho uma amiga que tá fazendo doutorado. A orientadora dela, ela tá fazendo doutorado em qualidade de carne, né? Então o trabalho dela tá completamente relacionado à carcaça. Medidas e tudo mais. A orientadora dela nunca assistiu um abate. Nunca. Você pega quantas pessoas que são técnicos de centrais que estão falando de carcaça, geneticistas aí, que nunca entraram dentro de um frigorífico para ver um animal lá no gancho. Vou te dar um exemplo assim, ó, bem prático. Tem uma coisa que esses açougueiros sempre falou, né? Que 1 quilo de colchão mole é uma arroba de boi. Né? Isso de forma empírica, mas você vê o conhecimento dessa turma. Nós fizemos uma correlação de peso de colchão mole com peso de carcaça. A correlação foi de 0,78, se eu não me engano. Positivo. Então, assim, você vê o conhecimento dessa turma? Então, assim, tá faltando isso, sujar a botina, né? Como nós falamos desde lá do primeiro. É entrar lá no final das contas e ver o que tá pagando a conta. E essa questão do modelo de carcaça gerou uma polêmica muito grande, que foi assim... Mas a turma pegou aquele vídeo e esqueceu dos que eu tinha postado antes, né? Porque ficou parecendo assim que tudo que importa é o rendimento de carcaça. E na verdade, vamos falar assim, eu comecei a bater foi no rendimento primeiro, né?
Foi na questão do rendimento de carcaça. O que a turma tem que entender é o seguinte: a correlação de rendimento de carcaça com peso de carcaça, ela está em torno de 0,20, em algumas coisas 0,30. Então, a correlação assim, não é alta. Correlação mais baixa. O que isso significa? Que não necessariamente o animal que pesa mais lá no gancho terá o maior rendimento de carcaça. Dá mais um exemplo. Eu posso ter uma boiada que, por exemplo, pesou lá no gancho 22 arrobas e rendeu 55. E posso ter uma boiada que pesou 20 arrobas e rendeu 57. Por qual que eu vou receber mais? Pela que pesou 2 arrobas a mais, não pela que rendeu mais. Então, o rendimento de carcaça não é o que paga a conta. A moeda, mais uma vez, carcaça. Isso define o valor que o pecuarista está recebendo. Falando de modelo animal, né? Entrando assim na polêmica, na última polêmica. Eu disse que se a gente mostrei um animal que tinha uma maior profundidade e assim, uma barriga maior, uma amplitude abdominal e torácica maior. E falei qual deu o maior rendimento de carcaça. O outro indivíduo era um indivíduo que não tinha barriga. Ele era um indivíduo que menos profundo e arqueado do que o outro. E menos barriga. Aí ele rendeu mais. Aí o que você pega a turma e questiona? Que eu falo assim, a turma extremista, né? Então nós temos que tirar a barriga de animal, tem que tirar arqueamento. Então esses animais finos é o que paga a conta. Você vê assim, ó, a mentalidade dessa turma. Mas vamos lá. O que eu disse? O que eu disse, assim, porque é isso que nós estamos vendo nos abates. Existe uma correlação baixa, porém negativa, entre rendimento de carcaça e amplitude, né? Profundidade, vamos pensar, o perímetro torácico como um todo. Essa medida foi coletada atrás da paleta. Então você tem animais que às vezes aperta a costela, as primeiras costelas, e é barrigudo, né? Então nós vamos agora mudar o lugar dessa medida, trazer para mais ali, colocar o prepúcio como a referência, né, para passar a fita, para que tenha padronização nessas medidas. Mas o que eu acredito, e agora é uma questão de feeling, né, nesse caso, que aí essa correlação vai aumentar de forma negativa, né? Porque assim, o boi que é mais barrigudo tende a ter um menor rendimento de carcaça. Então é isso, assim, ó. O que nós estamos vendo? Que se eu aumento abdômen, né? Vamos pensar assim, o perímetro do animal como um todo, ali o perímetro torácico e abdominal, isso diminui rendimento de carcaça. Aí a turma falou, então nós temos que tirar a costela de boi, mas ao mesmo tempo nós vimos que o aumento desse perímetro torácico e abdominal, esses animais que são mais profundos e arqueados, eles têm um maior desempenho. Então, um animal que é mais ganhador de peso. Se você pega assim, então vamos criar uma linha de raciocínio para entender isso. Se eu tenho um indivíduo que é ganhador de peso, ganha muito peso, os órgãos desse indivíduo são mais volumosos. É um carro de motor grande, a potência dele aumentou. Então ele come mais, ele bebe mais. E esse indivíduo, você pega o ângus, o intestino é maior do que o Nelore, né? O ângus é o quê? O indivíduo que come muito e ganha muito. Então, a única coisa que eu quis dizer naquele vídeo é assim, ó, nós temos que buscar o equilíbrio. Eu quero o indivíduo. Muitas vezes assim se fala, o animal baixo, grosso. Até, eu tô usando o nome dele aqui porque ele me permitiu fazer isso, né? Então assim, o seu Zé Humberto fala assim, eu gosto daquele boi baixo, grosso. Mas o que ele tá querendo dizer não é um boi petiço, baixinho. É um boi mediano, sabe? Então, a questão é assim, achar o equilíbrio. E eu quero um animal mediano, que tenha boa profundidade e arqueamento de costela, porque isso vai impactar no desempenho desse animal. E, ao mesmo tempo, eu não quero um animal extremamente profundo e arqueado, senão eu vou transformar o Nelore num Angus. Entendeu? Só para concluir, Carol, mas assim, ó, e o que nós vimos é assim, ó,
existe uma correlação, vamos pensar de eficiência alimentar, conversão alimentar e rendimento de carcaça, essa correlação é negativa. Então vamos entender isso. E é boa que seja negativa nesse caso, né? Então aquele animal que come menos para fazer 1 quilo de carcaça, ele tende a ter um maior rendimento de carcaça. Então ele é mais eficiente. Então existe uma correlação, né, entre rendimento de carcaça e eficiência alimentar. Bacana. Então uma forma da gente selecionar para eficiência alimentar é o rendimento de carcaça. Mas o que nós vimos também? Que existe uma correlação negativa entre rendimento de carcaça e ganho médio diário. Ou seja, o animal que tende a ter um ganho médio diário mais alto, come muito para isso. Ele ganha mais peso para isso, ele tende a diminuir o rendimento de carcaça. Então vamos pegar tudo isso. Se eu selecionar só para ganho médio diário, o animal que come muito e ganha muito, está aumentando barriga, ele vai ter um alto desempenho, mas isso vai impactar de forma negativa na eficiência alimentar. Né? Vai impactar no rendimento de carcaça, mas assim, o rendimento de carcaça está impactando lá na eficiência, né? Existe essa correlação. Não que um cause o outro, né? Que fique claro isso, mas assim, existe a correlação. E eu também preciso, então... Por que o Nelore se destacou frente ao Angus? Porque a turma começou a medir o tanto que estava comendo. Quando mediu o tanto que estava comendo, falou assim, o Nelore mesmo ganhando menos peso por dia, mas o tanto que ele come a menos, ele é mais lucrativo. Mais eficiente. Mais eficiente. Então, se eu selecionar para aumentar sem parar barriga de animal, vou ter um animal de alto. Isso é básico, cara. Isso é seleção, ué. Eu tô buscando um biotipo Angus, ué. Isso traz consequências positivas e negativas. Eu vou ter consequências positivas de ganho de peso maior, mas negativas de eficiência alimentar. Então, eu tenho que achar onde está esse meio termo. Um animal que tem um bom desempenho, mas não perca tanto a sua eficiência alimentar. Foi isso que eu disse. Em momento algum eu disse que o boi pernalta sem barriga é melhor. Eu acho que a minha leitura dessas informações, né, disso que você trouxe, desse caso, desses dados, é o seguinte: cabe mais pesquisa, cabe mais abates. Porque o fato de ter dado rendimento maior, o animal mais levantado, né? A gente fez. A informação é sobre rendimento. Mas quando a gente selecionou, pelo menos do que eu lembro de muitos anos atrás, das avaliações visuais, era aquele outro tipo que era o mais agradável, ele é o tipo mais precoce. Então, a gente não tem a informação daquela precocidade, da precocidade, no caso do acabamento daqueles animais. E aí o ideal seria que a gente tivesse, né, a área de odilombo, o acabamento, para conseguir chegar num equilíbrio. Sim, não, mas aqueles animais nós temos essa informação. Você tem o acabamento tem tudo. Também? E assim, a grande questão é que eu falo que nós vivemos um paradoxo dentro da pecuária, que é assim, o boi ideal pro frigorífico não é o boi, não é o modelo ideal para fazenda. Porque o que a gente quer dentro da fazenda? Um animal mediano, que não tenha uma exigência de mantença muito alta. Porque conforme eu vou aumentando o peso final do animal, a energia de mantença desse animal vai aumentando, né? Para quem não sabe, a energia de mantença é o quanto o animal precisa para se manter vivo. Nós não estamos falando de ganho, né? Então é um animal mais exigente. Aí vamos lá. Qual seria... esse é um assunto que... bom demais também de falar, porque você vê tanto que a turma cai em contradição, né? E existe, assim, tudo a turma gosta de comparar com os Estados Unidos, né? Nossa, os Estados Unidos tem um rebanho menor do que o Brasil e consegue produzir muito mais carne, né? Nós temos que chegar aonde eles chegaram. Isso e aquilo é aquela síndrome do vira-lata, né? Que tudo lá fora é melhor do que aqui. Mas vamos entender o seguinte, com a questão da precocidade sexual e precocidade de carcaça, vamos falar assim, a turma começou a dar uma ênfase muito grande para selecionar para acabamento. Porque acabamento está relacionado à precocidade sexual. Beleza, até aí tudo bem. Por que está relacionado à precocidade sexual? É isso que eu digo que é mais importante saber
Uma coisa é saber o porquê daquilo. Se eu seleciono... Quando a gente fala, primeiro assim, que um animal sabe muito bem, até melhor do que eu, isso, quando a gente fala que um animal dentro desse mundo do melhoramento genético é ruim para acabamento, eu não estou dizendo que esse animal não vá depositar gordura lá na frente. Existe uma idade dentro, que foi um critério dos programas, que é o animal no sobreano, né? Que vai ser medido. Dentro daquela idade, quem começou a depositar gordura mais cedo. Se a gente mudar essa medida lá para 30 meses, essa discrepância entre os indivíduos muitas vezes vai sumir. Eu não vou conseguir achar assim qual que está sendo mais precoce, porque a idade eu já extrapolei a idade. Mas quando eu venho trazendo essa idade para baixo, por exemplo, se hoje a gente não tiver conseguindo selecionar mais aos 15 meses, o que a gente precisa fazer para selecionar para acabamento? Passa a medir com 14. Então, quem começou a depositar mais cedo? Passa a medir com 13. Estou cada vez chegando ao animal que começou a depositar gordura mais cedo, né? Não estou dizendo que isso é certo, não. Eu estou contando o negócio para como funciona a seleção. Podia começar nos 10, na minha opinião. E aí, 10 você pega o seguinte, quando você começa a selecionar para acabamento de forma desenfreada, que o top 01 é o melhor, quanto mais acabamento melhor, deposita gordura mais cedo, eu estou diminuindo o gado. Eu vou diminuindo o peso final, né, desses animais. E aí eu vou tendo animais que são mais precoces. Por quê? Como eles são menores de tamanho, eles tendem a atingir a idade, vamos falar assim, a puberdade mais cedo. Então eles se desenvolveram, já chegou no tamanho ali que o corpo deu o start, falou, não, agora... E também a indução, né, vamos falar assim, uma ajuda hormonal, pum, entrou na puberdade. Aí todo mundo generaliza, né? A grande parte. Não, então nós temos que selecionar para acabamento porque tem correlação com precocidade sexual. Se a gente estivesse falando só de fêmea, beleza. Mas se a gente não lembrar do tour do frigorífico, o que a gente quer lá no frigorífico? Estados Unidos não tá matando boi com 27 arrobas? 28 arrobas, 26... Se for começar a selecionar de forma desenfreada para acabamento, nós não damos conta de matar esse boi de 26, 27, 28 arrobas, não. Eu vou falar um negócio que pouca gente sabe isso dentro do nosso meio nelorista, vamos falar. Nos Estados Unidos, a avaliação genética de gordura, né, vamos falar de acabamento do Angus, é o contrário o índice deles, né? Então, assim, ó, para a turma saber disso, eles não querem matar boi pesado? Se selecionar para aumentar a gordura, não vai dar conta de fazer isso. Então, o que eles fizeram? Inverteram o índice. Lá, o animal top 01, no sumário do Angus, né? O top 01 para acabamento é aquele que tem menos gordura. É o mais tardio possível. Aqui é invertido, né? Quanto maior o acabamento... ele é mais bem avaliado dentro do índice. Lá é o contrário. Até porque, isso é legal, pouquíssima gente sabe também, o sistema de engorda deles é bem diferente do nosso. É uma engorda bem intensiva, o animal come mais e tal. Então, aqui no Brasil, algumas marcas de carne, que tem, a fazenda que tem a marca própria, ele quase não liga também, por incrível que pareça. Tem umas marcas que eles não olham para o acabamento. Porque aí vai na boia, né? Porque você fala, mas ele precisa do acabamento para classificar, né, a carcaça e tal. Não, mas isso eu coloco no coxo. O acabamento eu consigo colocar. Se eu olhar só para a área de oi de lombo, ao por 100, eu aumento o peso da carcaça e eu aumento o meu rendimento de desossa. Então, isso é curioso também, né? Depende nem sempre o top para acabamento aqui, o positivo, vai ser melhor para o sistema que eu estou escolhendo, para aquela fazenda que eu estou. Justamente. Entendeu o que é o que eu disse do paradoxo? Porque o animal para o frigorífico, ideal para o frigorífico, o que o confinador quer? Um animal que tem bom desempenho, né? Então, assim, eu não quero matar um boi com 16 arroba. Esse animal tem que morrer com 20, 21, 22 arrobas, né, lá no gancho. E para isso eu preciso de ter tamanho. Entendeu como que nenhum extremo é bom? Se a gente for selecionando demais para acabamento, nós vamos diminuindo gado, diminuindo, cada vez emprenhando mais cedo. Aí nós vamos chegar num ponto e falar assim, nossa, nós estamos diminuindo o peso final. Vamos voltar aumentando de novo.
Entendeu? E tem uma coisa também, o mercado, nós produzimos muita carne, carcaças, e nós somos um mercado de commodity. Isso eu acho que é importante a gente sempre lembrar. E então, eu acredito que a nossa referência deve ser sempre a commodity, a carcaça que um boi China da vida, por exemplo, né? Aquela carcaça animal jovem, muito pesado e com o mínimo de acabamento, o necessário, vamos dizer assim. Porque hoje, com o volume que é produzido, o que entra vende. A carcaça grande, a carcaça pequena, a carcaça... Não tem como a gente falar, não, a gente existe um modelo ideal que seria essa referência de commodity, porque aí ela tem uma liquidez melhor, no meu ponto de vista. Fácil de vender, commodity é padrão, não é falta de qualidade, commodity é padrão. Então, se eu tenho aquele modelo de carcaça ali no gancho, eu consigo vender fácil, vender mais rápido, enfim. Agora, para a indústria, é lógico que esse modelo é melhor, mas a gente produz muito, a nossa variedade é muito grande. É igual quando... Por que você acha que a indústria brasileira não bonifica por qualidade? Porque a qualidade chega para ele, de qualquer jeito. Ele filtra lá dentro. Para que ele vai ficar... Ele pega o que é de bom e vende isso de forma diferenciada, né? Agora o resto... É isso que eu falo, assim. Se quer que o produtor selecione para qualidade, então é só bonificar. Não precisa perder tempo fazendo marketing. Ah, não, gente, vamos estimular seleção para carne de qualidade. Ué, mas o produtor não ganha nada por isso. Se quisesse que o produtor, o criador selecionasse, então, Carol, a questão, assim, é essa. Assim, e você falou um negócio, assim, perfeito. A questão de commodity é padrão. O que nós estamos percebendo hoje em dia, com essa... O povo não estava olhando mais pagado, qualquer coisa está sendo registrada e tudo mais, os touros estão perdendo a prepotência. Estão perdendo o poder de padronização. Entendeu? Porque qualquer coisa cai dentro de uma central e é Nelor, PO e vende sêmen. Entendeu? E os touros estão perdendo a prepotência. Entendeu? E isso tem um impacto muito grave. E a turma começou a se atentar para isso agora. Em relação para acabar o assunto lá dos Estados Unidos que eu comecei, que a turma fica nessa puxação de saco, que tudo lá é melhor do que aqui, de produção, esse povo tem que entender que faturamento é diferente de lucratividade. A conta do confinador ela é muito simples. Valor de compra mais custo com nutrição, operacional, sanitário. Tá lá o boi gordo. Matou, pesa a carcaça, transforma em arroba, tem um preço, é aquilo que ele recebeu, menos tudo isso. E aí você vai ver quanto que foi o líquido, quanto que sobrou. Nós compramos, temos condição de comprar gado aqui no Brasil com 10, 15% de ágio, às vezes com deságio, dependendo da qualidade do animal, né? Por isso que tem gente que ganha dinheiro com gabiru. E é inegável, né? Não adianta as pessoas, mas o PO, a genética, a gente não tá depondo contra. Nunca. Uma coisa é o capricho da cria, que depois eu até quero falar disso. O criador, ele é caprichoso. A fazer a genética para quem é do perfil da pessoa, ele ser caprichoso. Agora, o mercado é inegável, cara. Você ganhar dinheiro com gabiru. O confinador, o que importa para ele, assim, o que tem o maior impacto dentro do sistema de produção de um confinamento é o valor de compra. Isso está em torno de 70% da operação, do custo de produção é o valor de compra do animal. Beleza. O cara vai e compra um animal com, suponhamos, depende da região, né? Você pega uma região do Mato Grosso, por exemplo, que tem um volume de vaca parideira muito grande, os animais tendem a ter um preço bem mais parecido. Ali não tem tanto gabiru, não é um lugar de leiteria, né? Então, você vai pagar mais por um animal de genética, mas você tem animais bem equilibrados e tudo mais. Você pega uma região que essa genética não consegue chegar, ou chega em menor volume, frutal, por exemplo. Você tem ali muito tirador de leite. O gado ali é tudo colorido, na grande maioria. E aí o cara faz conta assim, não, se eu comprar um animal de genética, beleza, eu vou pagar, por exemplo, R$60 de ágio. Esse colorido eu tô comprando eles sem ágio, no preço da arroba. Como o valor de compra
impacta em 70% no valor da operação, por mais que esse gado ruim, às vezes, ele tem um menor rendimento de carcaça, então, assim, ele é menos eficiente em conversão alimentar. Às vezes, não necessariamente, ele tem um menor desempenho, mas tem gado que tem cruzado e ganha mais peso do que outros. Né? Mas eu estou dizendo assim, por mais que ele tenha esses pontos negativos, como o preço de compra tem um impacto muito grande dentro da operação, ele ainda consegue ser lucrativo. Então, ainda consegue ser lucrativo. Não vou nem falar mais, mas eu digo assim, ser lucrativo. Por isso que muita gente não entende, fala assim, você está engordando esse gado ruim? Meu amigo, para mim o que importa é o que sobra no bolso. Vou te dar um exemplo, assim, eu tive uma reunião com pessoas do alto escalão, há uns 3 anos atrás, eu não vou citar de onde que foi, mas quem foi lembra disso. A pessoa, eles fizeram um abate técnico com várias raças zebuínas, então é muito claro, né, da onde que foi. Não, isso não foi divulgado. Mas aí falaram assim, ó, boi dá mais dinheiro do que soja. Não tô dizendo que não dá, mas eu fiquei curioso para ver aquela situação que eles criaram, né? Aí mostraram, ó, o boi deu tanto a mais que a soja, e deu muito mais. E eu falei assim, eu achei que eu tinha me perdido durante a apresentação. Falei, ó, gente, vocês me desculpam, mas eu não vi aonde entrou o valor de compra dos animais. Eu tive que ouvir. Assim, não, os animais, os criadores doaram para nós, pra gente fazer o abate, e aí então nós não precificamos. Falei, não, aí não tem nada que dá dinheiro igual engordar boi ganhado, não, aí. Ganhar boi. Falei, gente, vocês têm que ter vergonha, não apresenta isso pra mais ninguém. Você tá entendendo o tamanho do negócio? E pegando, seguindo aquela linha do modelo. Já falando tanto assunto, Carol. Eu vou aproveitar o parênteses. Eu tô com uma pergunta aqui do Leandro, que eu queria fazer também. Eu vou aproveitar que a gente tá no gancho, que é o seguinte. Guilherme, muito se discute hoje sobre o avanço da ciência no melhoramento genético e os animais que estão sendo desafiados cada vez mais cedo, a puberdade, né? Muitas vezes com indução de cio antes dos 10 meses, ele foi na veia, né? E aspiração de bezerras de 8 meses. Na sua opinião, quanto isso é benéfico ou perigoso para a pecuária e para a raça Nelore? E qual a sua posição sobre isso e o caminho que você acha mais seguro? Carol, assim, ó. Depende. Então vamos lá. Vou ser igual agrônomo, não, né? Depende. Mas a questão é o seguinte. A turma, geneticistas, eu já ouvi falando isso assim, não, nós temos que continuar selecionando para precocidade, a precocidade é a característica mais importante hoje, e tá. Volta a resposta, grande parte nós já até demos para essa pergunta, né? Que a questão é assim, se eu continuar selecionando de forma desenfreada para precocidade sexual, eu tô diminuindo o peso final, selecionando também para acabamento, eu tenho animais, eu vou diminuir o frame dos indivíduos. Isso vai chegar num ponto que vai atrapalhar o peso final desses animais. O confinador não gosta de boi petiço. Ele quer animais de frame maior. De maior que eu tô dizendo, assim, animais equilibrados. Agora, não pode ter indivíduos menores? Eu acho que pode, porque esses indivíduos têm que ser usados de forma consciente para pegar, às vezes, vacas que são muito tardias aí, pernautona, que também não é o que a gente quer, e pôr o animal nessa média, entendeu? Agora, o problema é que, assim, a turma acha que não, se essa fazenda tem um modelo de animal de frame menor, esse é o modelo ideal para tudo. A pessoa tem que entender que melhoramento genético é média populacional. Então eu tenho que usar esse indivíduo para diminuir. Quem já é desse frame, eu não vou pôr outro desse frame nele. Entendeu? Eu tenho que ter um equilíbrio. Então, se a questão de aspirar a bezerra que nunca pariu, né? Vamos pensar assim, às vezes, ele falou 8 meses, então aspira com 4, 3 meses, né? Hoje em dia. Cara, às vezes é uma bezerra que você olha e fala, nossa, essa bezerra é diferenciada, tem todo um histórico por trás desse animal. E eu vou fazer uma FIV dela, né? Vou fazer isso. Eu não vejo tanto problema nisso. Eu acho até legal, porque existem trabalhos sérios nesse sentido também. A gente tenta não
generalizar para que não... para a gente não ser mal interpretado. Mas tem trabalho sério de precocidade, de gente fazendo esse de aspiração. E existe um porquê, né? Que são fazendas normalmente bem amparadas tecnicamente, né? Tem uma razão de ser esse modelo de negócio, vamos dizer assim. Mas o problema é como isso é comunicado, né? Que às vezes só por isso é precoce, só por isso já é melhor. Não, e é assim, ó. Mas o problema que eu vejo é o seguinte: faz isso em larga escala. Aí você pega Torto Central, que a mãe tem 100 filhos de FIV e nunca pariram. Aí fala assim, ó. Eu escutei alguém falando assim esses dias. Mas aí você tem que pensar o que seria melhor. Onde você tem mais confiança? Nela ter parido uma vez ou ela já com 100 filhos? Beleza, vamos lá. Qual que é o preço de multiplicar um bicho ruim? Um bicho ruim. Uma coisa é eu ter um negócio que não presta, outra coisa é eu ter 100 bosta. Entendeu? Então, assim, pode aspirar? Que aspire, mas deixa parir. Vamos ver se ela vai desmamar um bezerro bom do pé. Porque se eu faço um negócio desse em larga escala, eu vou colher isso daqui, ó, faço hoje. Vamos falar, aspira um animal que não é bom para fertilidade. É 8 meses para parir. Vamos jogar assim em anos, né? É 1 ano para parir, é 2 anos para. É mais 1 ano para desmamar. Aí depois emprenha rapidinho ali, você joga mais 1 ano então para ela parir. E depois mais se emprenhar. Nós estamos falando de 3, 4 anos, cara. Para frente, colhendo os frutos disso. Ruim ou bons. Agora, tudo tem um negócio. Você tá vendo aí hoje, pelo que eu escutei uma conversa, 30% dos touros que vão para central têm dificuldade em produzir sêmen. Se tá relacionado a só isso, não sei. Tem a questão do super trato, né? Muita gente tá fazendo. Falava mal da pista, tá fazendo a pista no lugar de produção. E um pouco por conta também da busca pela precocidade, né? Porque é uma característica, pelo menos ao acabamento, ela é a que mais sofre influência do ambiente. Tanto que a gente falou que as marcas e o Angus tal, usa o ambiente para suprir esse negativo do acabamento. Então você coloca também pela boca essa precocidade. Então nem sempre o valor em si, né, os milímetros de gordura são do genético. Boa parte é do ambiente também. E o excesso, pouco se fala, né? Que tá todo mundo na busca do acabamento, mas o excesso de acabamento também diminui a taxa de prenhez. Então você tem que achar um intervalo assim. Você tá vendo como é que não é o extremo? E outra coisa também, existe a correlação, mas a gente tem que chegar num intervalo ali seguro para indicar. Uma das coisas que eu questiono isso, assim, não estou colocando em xeque a credibilidade de nenhum programa, não é isso. Mas as avaliações de sobreano, por exemplo, boa parte já tem novilha que foi desafiada. E o acabamento, se ela tiver em qualquer manejo reprodutivo, ele vai aumentar. Ele vai aumentar mesmo. Então você já mascarou. Então você mascarou. Dessa, né? E aí não existe. Tem trabalho e tem algumas referências, por exemplo, do que eu preciso de acabamento para eu melhorar a taxa de prenhez. Mas ela não é absoluta. E para cada rebanho você tem um intervalo. Sim. E aí, Carol, você entra assim, então, se selecionar demais pensando que precocidade você pode ir de qualquer jeito, você vai ter problemas. Então nós já falamos do peso final. Outra coisa, assim, isso é uma conversa para quem entende de gado. Ser bem assim sincero quanto a isso e muita gente vai questionar o que eu vou falar agora, mas quem é fazendeiro, boiadeiro, assim, que suja a botina, sabe que eu não tô falando nenhuma mentira. Assim, a questão da precocidade sexual, ela não é a precocinha, ela não é fácil de se fazer. Desafiar nunca foi o problema. O negócio é o pós. Isso, entendeu? Então assim, nós tiramos a recria do processo. Beleza, tiramos a recria? Tiramos. Mas eu conheço muita gente, muita fazenda, que tem que tratar dessa precocinha até a 3ª cria. Até ela emprenhar a 2ª vez. Aí, peraí, então vamos fazer uma conta. Esse bezerro que eu ganhar a mais, o tanto que eu gastei de comida a mais, compensou ou não compensou? Cada um faz sua conta. Se fica animal... Desculpa, não é só comida, você tem manejo. Tem manejo. Tem outras questões. Tem um outro ponto que é assim,
o animal, a vaca, num determinado momento, ela vai ser descartada. A questão de trabalhar animais com... E nós sabemos o tamanho do impacto positivo que tem a vaca de descarte dentro de um processo, numa fazenda de cria. Ela entra na receita, né? Então, o fato de um animal entrar na puberdade muito cedo, o que acontece? Isso acontece até no ser humano. Quando você entra com um animal muito cedo na puberdade, esse animal vai calcificar a cartilagem epifisária e ela tende a ficar menor. Eu não estou falando em capacidade produtiva de filhos, de genética. Eu estou dizendo dela como descarte futuramente. Então, assim, do mesmo jeito que eu não quero uma vaca de alto peso dentro da fazenda, também não quero matar uma vaca gorda de 14 arrobas. Essa vaca precisa pesar mais, né? Dentro do meu sistema. E assim, ó, aí gente vai falar, você tá indo contra a precocidade, Guilherme? Onde você tá... Gente, eu não tô indo contra nada, cada um faz as suas contas. Eu tô trazendo fatos. Um animal que entra na puberdade, que seja por indução, obviamente que se ele já não for pré-púbere, a indução não tem a capacidade de trazê-lo à puberdade, mas assim, isso é fato comprovado cientificamente que há uma calcificação da cartilagem epifisária, o animal vai ficar menor. Estou dizendo fatos. O animal que é uma precocinha, ela vai ser... Você precisa ter um cuidado maior com ela durante um tempo maior. Você fez as suas contas, compensa tratar dela até a terceira cria, esse bezerro que ela dá a mais dentro do seu sistema, compensa? Então pronto. Faz o que você quiser, meu amigo. Eu não mando um negócio de ninguém. E aí, voltando nessa questão do modelo animal, Carol, assim, você tem criadores que estão selecionando um Nelore de frame um pouco menor, né? E você tem criadores que selecionam um Nelore de frame um pouco maior. E para mim, e você tem uma turma que é, vamos falar assim, ó, que é mais purista, né? Não, eu tô mantendo o gado Nelore original, como é o gado que tem que ser. Também eu não tenho problema nenhum em citá-lo, porque é um amigo que eu tenho. Você pega, por exemplo, assim, o Paulo Leonel. Paulinho, ele é muito polêmico na forma, né, que ele se comunica, mas assim, ele tem o trabalho dele e pronto, acabou. O que ele tá fazendo? Mantendo o Nelore original, criado sem nenhum tipo de maquiagem ali, sem grandes suplementações, é sal mineral. Quem fica é quem aguenta. Esse animal é um animal que vai ter o máximo desempenho, vamos falar assim, dentro do confinamento, comparado a um animal que tem uma grande amplitude, aquele bicho buchudo e tudo mais, em termos de ganho de peso? Acredito que não. Mas em realidade, Brasil, é o trabalho que ele está fazendo, criando um Nelore rústico. É o trabalho dele. E ele está certo. E assim, e quem está fazendo o modelo de um gado menor, do frame menor, para mim também tá certo, o maior também. Achar que nós vamos ter um modelo só de Nelore pro Brasil todo, isso para mim é utopia. Você achar que o boi que vai, o modelo animal que vai bem no Nordeste é o mesmo que vai bem no Pantanal e é o mesmo que vai bem na Rondônia? Não é, ué. Né? Então você precisa ter essa variação de biotipos dentro do Nelore. O que é inegociável para mim, Carol? Funcionalidade e racial. Você tem indivíduos de frame diferente, eu não vejo tanto problema. Agora tem coisa que eu tô querendo mudar a raça. Da mesma forma que eu tô selecionando, se eu fosse selecionar sem parar para pôr barriga e amplitude, eu tô querendo transformar o Nelore no Angus. E eu acho que a gente tem uma das coisas que para mim pesa muito, não nas minhas escolhas pessoais em relação às marcas de gado, mas é a coerência, né? Quando a fazenda se diz, eu trabalho com precocidade, e ela é coerente nas avaliações, na verdade, na seleção dela, isso para mim, porque a gente conhece, vê muito gado, você roda, sabe como é, que o discurso da marca é uma, quando você vai para dentro da porteira, o negócio, a banda toca diferente. Então, para mim, coerência é uma coisa que pega muito nisso. E em relação à raça, eu acho legal você falar do racial, porque por um tempo, e para algumas pessoas, assim, talvez a turma mais nova, que está se formando, a turma de técnicos, quando a gente fala de racial, às vezes eles associam muito à pista. Mas aí você tá falando do gado de pista, não sei o quê. Não tem nada a ver. Vai ver a pista como tá ficando. Não tem nada... Até a pista tem o mercado dela lá e tal, mas quando a gente fala de característica do racial, é do Nelore ser o que fez ele entrar no Brasil e ficar. Né? Então, às vezes eu vejo
o Paulo Leonel falar, e a Anitta Bufaisel também, que é daqui de Goiânia, que fala de raça e tal, e às vezes as pessoas entendem como se fosse a gente vai se olhando para a pista e pensando nesse sistema de produção. E não é, né? Quando a gente fala do racial, são as Você características. está zelando pela raça que fez a diferença, É. né? Então, assim, você tem trabalhos que têm pensamentos diferentes. Agora, eu vejo, agora assim, uma pessoa fala para mim assim, eu vou fazer um Cindy para competir com o Nelore. Mas peraí, o que é o grande diferencial do Cindy? Vamos falar assim, o que é a propaganda do Cindy? É um animal mais rústico, não é? De menos exigência? Beleza, é um animal que ele vai bem em regiões de ambientes que são menos favoráveis. Beleza. Se eu começar a selecionar, e isso vai acontecer, porque isso é seleção, selecionando para aumentar peso do Cindy o tempo inteiro, para ele ser competitivo em desempenho com o Nelore, eu vou criar um indivíduo mais exigente. Aí você vai me desculpar, porque aí para mim não é melhoramento genético, é pioramento genético. Se eu tenho ambiente para criar Nelore, eu não vou criar Cindy, eu vou criar Nelore. Se eu tenho um clima ameno, eu vou criar Angus, eu não vou nem perder tempo com Nelore. E aí tem outra coisa, essa questão que você falou, nós como técnicos, assim, cada fazenda, né? A gente que fala uma coisa e faz outra e tudo mais. Eu tenho uma coisa, Carol, assim, eu como prestador de serviço, eu falo para todos os meus clientes, as primeiras vezes que a gente conversa, eu tenho que ser um GPS. Um GPS, o meu cliente tem que falar onde ele quer chegar. O meu trabalho é mostrar o caminho, quais são as dificuldades que ele vai enfrentar, se outros destinos possíveis, e ele que decide. Eu não mando no trabalho de ninguém. Então, às vezes, muita gente fala assim, o Guilherme fala muito isso, mas tem um cliente dele que lá, o gado é assim. Meu amigo, eu tenho que entregar o que o meu cliente quer. Eu não tenho, se eu quiser fazer o que eu gosto, tem que fazer no que é meu. Isso que eu ia falar, você faz o seu gado. No meu gado. Agora, no dos outros, é o cara que manda. Eu não mando no negócio de ninguém, né? Então, em relação ao biotipo, cara, o que foi assim, a maior polêmica disso tudo é isso, assim, o animal equilibrado, com boa profundidade, arqueamento de costela, sem perder rendimento. Qual o melhor cenário? Um animal que ganha muito peso e rende muito também, que é eficiente, né? Esse seria o sonho. Mas então, assim, é o equilíbrio, nenhum extremo dentro das características, isso ajuda, né? E essa questão do comercial tem um peso muito grande dentro do nosso negócio, sabe? Porque você vê, assim, às vezes eu vejo criadores que sempre defenderam certas coisas se deixando levar por questões comerciais, né? Vender um animal que tem registro, mas você vê que ele tem um certo defeito. Eu não acho isso certo. Só porque ele vai ser valorizado, só porque é um top 0,1%, né? Você vê gente aí falando, eu defendo a raça, eu tenho os meus princípios, mas aí a hora que pensa num faturamento de 500, de 1 milhão de reais, acaba esquecendo dos seus princípios, né? Então, acho que a pessoa tem que parar para analisar isso, né? Eu sou patriota, eu defendo, sou de direita e tal, e eu defendo isso, não gosto desse partido, porque é um partido corrupto e tal. Mas a hora que eu tenho a oportunidade de levar uma Reis minha para vender caríssima num leilão de uma turma que tá junto com essa, aí eu tenho uma amnésia seletiva e acabo me envolvendo com essa turma. Vou contar uma história pra você. Depois eu quero fazer uma analogia. Sim. Posso falar isso aqui, né? Tinha um cara no avião do lado de uma moça. E uma moça muito bonita, o cara falou assim, te dou 1 milhão de reais se você dormir comigo. Aí a moça falou assim, 1 milhão? Não, 1 milhão eu vou fazer isso. Aí, depois ficar pesado, a gente corta. Aí o cara falou assim, eu pensei melhor, tem só 500 mil. E aí ela pensou, 500 mil ainda é um bom dinheiro, né? Aí ele falou assim, pensando bem, eu não vou dar conta de pagar 500, mas 50 mil eu dou conta. Começou a ficar assim, mas falou, não, mas 50 mil vai dar pra eu pagar muita coisa. Não, ainda vai lá. Aí passou um tempo e ele falou assim, eu tenho que ser sincero, eu só tenho 500 reais. Ela falou, não, mas... Aí ela apelou e falou assim, você tá achando que eu sou prostituta? Ele falou, não, isso ficou definido lá no começo da nossa conversa. Agora nós só estamos negociando o valor. Entendeu? Então, assim, só fazendo uma analogia. Se você tem princípios, eles são inegociáveis, independente do valor. Então, não é porque é 50
ou 1 milhão. Se você acredita numa coisa e defende essa coisa, não é o dinheiro que pode te corromper. Né? Você tem um trabalho, uma linha que você acredita. Então não deixe se sujar, se queimar por tão pouco. Entendeu? E até entrando nessa polêmica, nesse assunto, você está vendo essa tendência também do que nós tivemos na pista? Acontecer com a prova? Com a prova que eu falo a numerologia? Sim, mas assim, ó, eu respondo de forma muito tranquila isso aí. Eu ainda não vi. Pode ser que tenha acontecido, mas eu não vi. Não vi ninguém que tem como sua atividade principal pecuária, que é alguém que é pecuarista, boiadeiro, que comprou esses animais de valores exorbitantes. Ainda não vi. Então, assim, eu vejo gente que tem outros negócios fazendo isso. Mas quem é boiadeiro, quem é do negócio, que vive do negócio, eu ainda não vi fazer isso. Entendeu? Então, assim... E quem permanece, né? Vale a... Quem tá aí há tantos anos fazendo pecuária, né? Acho que, Carol, nós temos que escutar todo mundo que é pecuarista, sabe? Eu vejo que tem muita gente que, por exemplo, eu sou da avaliação genética. Então eu não vou nem gastar meu tempo escutando quem é da pista, quem é da turma dos puristas e tudo mais. O do purista fala que não quer conversa com mais ninguém e assim, cada um na sua bolha. Eu não penso assim. Eu sou amigo de todos eles, assim, vamos falar, eu tenho amigos em todos os nichos, entendeu? Uhum. Porque cada pessoa ensina alguma coisa pra você. Aquela pessoa tá ali há tanto tempo, não é à toa. Você não precisa fazer tudo que ela faz, mas ela te traz ensinamentos, sabe? E você não precisa concordar em tudo, isso é que é bacana. Porque você tem uma pessoa do seu lado que concorda com tudo que você faz, essa pessoa não te faz crescer. Não é sua amiga, né? Você cresce muito mais na crítica, que ela é doída, ela machuca, mas te faz pensar. A partir do momento que você só tem elogios, você fala, cheguei no meu ápice, eu não preciso melhorar. Não preciso me dedicar mais. E todo mundo te ensina alguma coisa. Quem é bom te ensina coisa boa. Quem é ruim te ensina a não ser igual ele. De todo jeito você está aprendendo. Então, em relação à pecuária, eu vejo que o seu Zé tem uma frase que eu gosto bastante, que é quem sabe faz, quem não sabe ensina. Né? Então, assim, tem muita gente que não sabe ensinando. Eu vejo que de tudo que nós estamos conversando, não sei nem quanto tempo já foi, mas assim, eu acho que o que tem que ficar claro para todo mundo, que a mensagem desse bate-papo é o seguinte, não tem ninguém dono da verdade, nós precisamos abater mais animais, porque a auditoria final é no gancho, os extremos nunca foram bons, achar que buscar extremo dentro no modelo de gado, isso não é bom, o gado que eu percebo nessa trajetória que é o gado lucrativo, é o gado equilibrado, que tem um bom desempenho, né, sem querer correr mais do que as próprias pernas. E é isso, assim, nós temos que abater mais, ver mais. Cada produtor tinha que ter dentro da fazenda, ver a fazenda também como vamos falar assim, algo científico. Faça auditorias. Você acasalou seus animais lá, o técnico foi lá e acasalou, então faça uma correlação, pega os animais que são filhos de tal, correlaciona a DEP com peso ao desmame. Pega a DEP de peso ao desmame e correlaciona. Vê como está essa correlação, se você fez acasalamentos de forma aleatória num gado cara limpa, por exemplo. Então é isso, é testar dentro de casa. Vê se está batendo. Pega a ultrassonografia. Uma coisa que eu tenho que falar também é assim, de tudo que nós fizemos, desses trabalhos e tudo mais, o que mais... Então, eu disse assim que é importante rendimento de carcaça porque ela tem correlação com eficiência alimentar. E importantíssimo a questão do peso da carcaça. A técnica que conseguiu ter a melhor correlação com diferença significativa na estatística para rendimento de carcaça e peso de carcaça foi a medida de área de olho de lombo pelo ultrassom. Aquele AOL por 100 variou muito. A medida absoluta ali de AOL no ultrassom foi a que teve a melhor correlação com essas duas, vamos falar assim, variáveis, com essas duas características, vamos falar assim.
foi a ultrassonografia de carcaça. Ai, que bom ouvir alguém do melhoramento falando isso, gente. Mas é isso, assim, verdades sejam ditas. Pode ser que amanhã eu fale, gente, o negócio começou a mudar. Porque Né? a mãe fala, é bom mais, aí você ter tanto mais. Mas você vê que o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Ultrassom, o que a ultrassonografia fez na pecuária lá e tem feito aqui também. Tem, né? Verdades sejam ditas também já. Sim, O Brasil já arrancou. E tem muito cientista aqui no Brasil, geneticista aí, que fala a área de odilombo tem a ver só com rendimento de desossa e não tem a ver com rendimento de carcaça. Tudo que eu já vi tem a ver com rendimento de carcaça também. Uhum. É difícil você pensar que um animal que vai ter mais carcaça vai ter menos rendimento de desossa, né? Então, assim, lógico que existe a variação, mas o que a gente percebe é que a correlação existe para rendimento de carcaça e rendimento de desossa. O que eu quero dizer também é assim, a correlação está em torno de, com peso de carcaça no que nós fizemos, 0,60 medida de área de odilombo com peso de carcaça e com o rendimento de carcaça 0,40. Beleza, todas positivo. Agora, que fique claro o seguinte, isso não é métrico que eu digo assim, ó, uma escadinha. Uhum. Igual eu vejo gente mostrando aí, para cada 1 centímetro a mais de área de olho de lombo, 10 centímetros, né? Que eu 10 centímetros é 2%. É 1%, eu acho 1%. que é. A cada 10 centímetros a mais aí de área de olho de lombo é 1% a mais de rendimento de carcaça. Não é. A correlação é alta, é mediana, mas não é perfeitinho igual tem uns querendo vender. Mas, para mim, a melhor ferramenta para selecionar para peso de carcaça e rendimento de carcaça pelos fatos é a medida de área de olho de lombo por ultrassom. É uma verdade absoluta? Não. O problema é que você pega gente desse nicho e fala que a única coisa que importa é a ultrassonografia. Se tem ultrassonografia, isso resolve todos os problemas. E também não é assim. Quem dera se fosse. Quem dera. Não tem ninguém mais que queria do que eu. Já pensou se você olhar só as DEPs e falasse, nossa, isso aqui resolve todos os meus problemas, não preciso ver gado. Fácil demais para todo mundo, pelo ultrassom que seja. É verdade. E vou aproveitar o gancho, né? Como que você vê a aplicação da ultrassonografia no gado comercial? Porque você viu isso daí no gado de abate, né? E a gente sabe que hoje ela é uma tecnologia que está muito ali nos produtores de genética. Na sua opinião, da região que você roda tal, não considere o custo dessa tecnologia nesse momento. Você acha que ela entraria no manejo da fazenda? Assim, no manejo de seleção de fêmeas, por exemplo. Mas então, falando de gado PO, você tá falando? Não, tô falando gado comercial. Eu quero fazer uma base de vacada igual você... Carol, eu vou te falar aí nisso aí, eu acho que você responderia muito melhor do que eu, né? Aí você fala para tirar fora o preço, mas assim... mas só para te dizer o seguinte... Eu falo assim, pensando no manejo e que não considera o preço na hora, assim, no manejo mesmo, no operacional da fazenda. Não, eu acho que se for uma técnica que vai assim, vai demorar mais... nós temos que processar os animais aqui, nós vamos gastar X tempo a mais, mas o impacto disso, você está saindo muito na frente em relação a que seja então precocidade sexual, que seja em achar formatação de curral de confinamento, alguma coisa nesse sentido. A questão que vocês, especialistas nessa área de ultrassom, têm que fazer é mostrar o valor da técnica de vocês. É falar assim, gente, o meu trabalho custa tanto, mas eu vou te entregar. Olha o tanto que você está ganhando a mais. Pôr no custo. O tempo, vocês estão gastando tanto tempo a mais. Mas olha o que eu estou entregando. Eu não acredito que ninguém vai colocar objeção quanto ao manejo disso aí, se for algo que traz mais benefícios do que dificuldade. Eu não tenho a mínima dúvida disso. Tá todo mundo pronto para tecnologia. O que eu quero dizer pronto é o seguinte, tá todo mundo aberto, né? Sim, a grande maioria sim, ainda mais no confinamento. Né? Você pegar muita gente da cria ainda, tem gente que tá mais atrasadona e tal, esse negócio do touro de boiada, né? Ainda usa touro de boiada e tal. Mas a recria, eu já vejo que tem mais gente intensificando essa recria, mas ainda tem muita gente que não tá. Mas aí você pega assim, o confinamento grande, essa turma tá. Tipo agricultura, testando e vendo o que paga a conta, né? E
a turma tem que começar a se atentar, Carol. Assim, vejo muita gente batendo, né, em algumas situações, assim, de tratar de gado mais cedo e tudo mais, mas aí o cara fala assim, não, eu não trato do meu gado, vou tratar só a hora que vai abater para ir pro confinamento. Ué, beleza. Mas ao mesmo tempo, você pensa, um boi come 10 quilos de concentrado dentro de um confinamento, tá ganhando 1,5 kg por dia. Aí você pega um bezerro, você dá para ele 3 quilos de concentrado, ele tá ganhando 1,1 kg, 1,2 kg. A conversão do bezerro é muito melhor, né? A eficiência alimentar. Então é muito mais fácil tratar do gado mais jovem do que do gado mais errado. Uma coisa que eu vejo assim, ó, tudo quanto é leilão, o povo leiloeiro falando disso. Esse gado comercial, tô dizendo. Esse gado tem um compensatório muito grande, isso e tal, e é um vantajão danado, entendeu? Eu tenho trabalhos que o pessoal do Apta de Colina desenvolveram, até o Vinícius mostrou isso para nós, e tem isso de forma muito clara, mostrando assim, esses animais têm um desenvolvimento de órgãos muito grande. E pra você ver o tanto que eu tenho dó da turma da nutrição nesse caso, porque o cara pega um gado que já vem embalado, por exemplo, com 12 arrobas, e um gado que tem 12 arrobas, mas tá magro, né? São animais diferentes. O cara não quer, muitos confinadores, ele não quer esse animal que já tá comendo, e ele quer o boi magro, porque ele fala assim, não, esse boi aqui, isso não vai, ele não ganha peso. Mas ele olha o desempenho desse aqui, vou usar números assim aleatórios, o desempenho desse aqui de 12 arroba que já tá vindo embalado, às vezes tá ganhando, por exemplo, 1,300 por dia. Beleza. Aí o que tem o compensatório tá ganhando 1,800. Aí ele fica encantado com aquilo. Só que rumen, Carol, dentro de 60 dias ele dobra de peso. O animal que está tendo compensatório, os órgãos dele vai ganhar muito peso nesse compensatório. Então, às vezes, esse animal que está ganhando 1,3 kg e esse que está ganhando 1,8 kg, esse aqui está ganhando 1 kg de carcaça dia e esse aqui também está ganhando 1 kg. O restante é compensatório, entendeu? Ou ele está ganhando 1,1 kg, tá ganhando mais carcaça do que o outro, mas o tanto que ele tá comendo a mais para isso. Entendeu? Então, assim, precisa ter um entendimento melhor de todo mundo nessa área. O quanto que eu tô gastando a mais com comida, esse aqui tá ganhando menos, mas ele também tá comendo menos, entendeu? Ganho compensatório, rendimento do ganho. A turma precisa entender melhor quais são essas coisas. Um rendimento de carcaça, se eu pegar o mesmo indivíduo, eu pego um animal aqui que tá pesando, só para ser a conta ficar fácil, né? Pesou 600 quilos e ele tava em jejum. Esse animal deu um rendimento de 55%. Eu peguei esse mesmo animal e não dei jejum para ele, ele comeu e bebeu. A carcaça dele é a mesma, mas o fato dele aumentar esses 20 quilos, dele ter comido e bebido, de conteúdo gástrico, isso diminui o rendimento dele em 2 pontos percentuais. Entendeu? Só do animal ter comido. Então, assim, o rendimento de carcaça é uma medida, ela não serve para comparar o meu trabalho com o seu. Eu tenho que ter tudo muito bem padronizado dentro da minha propriedade, assim, embarco sempre na mesma hora, a mesma quantidade de animais, para eu poder comparar, né? E outra coisa, o confinamento, essa turma sabe muito bem disso, assim, o maior... o que você tem que tomar cuidado no confinamento é a padronização na parte dos currais, né? E a ultrassonografia, eu acho que ela pode ajudar demais nessa questão também, né? De padronização dos lotes, né? Momento de entrada, momento de saída, tudo junto, porque o que nós temos hoje é animal que já está colocando gordura faz tempo e animal que ainda poderia ganhar mais peso dentro do confinamento, né? Eu fico vendo gente falando assim, nós temos para bater animal, tem que ter acabamento. Gente, frigorífico não paga gordura e colocar gordura é 3 vezes mais caro do que colocar músculo, né? Então, a hora de mandar uma boiada embora, a hora que ela começou a depositar gordura. Manda embora, né? E se você não tem um curral padronizado, como que você vai fazer isso? E aí acaba
corre o risco de ser penalizado lá também, né? Às vezes a penalização não vem em forma de penalização. É isso que eu acho que a gente é bom sempre, eu sempre falo também, né? É bom falar. A qualidade da carcaça em si não é só pela bonificação. Às vezes ela vem uma bonificação indireta. O que é essa bonificação indireta? Se você tem um histórico bom de abate, você vende mais fácil, você vende melhor, você vende a hora que você precisa vender. Você bateu numa tecla que foi a questão da padronização. Quando você tem touros bons, né? Não estamos falando de mestiçagem, estamos falando de touro bom, que é prepotente. Você tem o auxílio da ultrassonografia. Você vai ter um gado mais padronizado. Se você tem esse argumento com o frigorífico, aí você pode começar, você tem como comprovar. Meus animais estão entregando mais carcaça para você. Eu tenho uma padronização maior dos meus animais. E aí você tem um argumento de pedir alguma coisa a mais pro frigorífico, né? E tudo mais. Mas é isso, é padronização. A gente roda, né? E cai no mesmo ponto. A gente precisa de mais abate, a gente precisa de mais informação. E eu acho que é legal falar também que, já encerrando nosso bate-papo, a gente precisa melhorar a comunicação, né? Porque entre os técnicos, entre a cadeia, né? Entre os elos da cadeia também, para que a gente consiga evoluir e entregar para o Brasil a pecuária que ele merece, né? Porque nós temos... Poxa vida, eu sou fã dos nossos produtores rurais. A gente aguenta desaforo até mandar parar, né? Porque o que a gente passa, o que acontece no Brasil, as diversidades de clima, né? Políticas também, enfim. Né? Então, a gente precisa, acho que, além dessa parte científica de abater melhor, que eu acho que de abater mais, na verdade, para ter mais informações e mais segurança nas indicações de melhor genética e tudo mais, mas comunicar também, né? Entre nós, técnicos, né? Entre as etapas, as bolhas diferentes, né? E para que isso chegue na ponta e a gente entregue para o Brasil a pecuária que ele merece. Nós tudo estamos lutando pela mesma pecuária no final das contas, entendeu? Então, para trazer um clima mais ameno, né? A verdade sejam ditas, assim, Carol, eu não tenho briga com ninguém, sabe? Falar com ninguém, o que me mata é gente que nunca fez nada, que quer ensinar. Mas assim, vamos pensar que a união vai fazer a força. Vamos ter diálogo, compromisso, né? Às vezes, em determinados momentos, nós temos que tirar um pouco dessa ganância e trabalhar mais com a ambição de querer, né, o bem da pecuária, unir forças, né, ver que extremos não são bons, não tem ninguém que tem a solução de tudo, ninguém que sabe de tudo, nós precisamos abater mais animais para ter auditoria. E as tecnologias estão aí, você tem gente capacitada, gente, profissionais bons equipamentos, nós só precisamos direcionar isso da forma correta, ajustar, né? Mas é isso, a turma tem uma dificuldade muito grande em ser questionada, né? Mas eu acho que o caminho é isso, é a união e só discussão saudável, sem falta de respeito. Só assim que nós vamos conseguir fazer essa pecuária continuar evoluindo, né? E a consciência de que a nossa parte a gente tá fazendo. Claro, com certeza, né? E a turma boa vai se juntar. De forma honesta, sem precisar pisar em ninguém, né? Com o compromisso é isso, assim, ó, eu não tenho viés, né, com nenhuma empresa. Até eu vou fazer uma rasgação de seda aqui para a turma que está acompanhando a gente. Isso é uma das coisas uma das qualidades que eu acho muito legal em você. O compromisso com a verdade, assim, ninguém tá levantando bandeira, nem falando eu acho legal o jeito que você tem de mostrar os resultados, e assim, o meu compromisso é, tá dando certo, não tem como, a minha preocupação não é mostrar que eu estou certo, mas eu quero aprender o jeito certo. Isso eu acho muito legal. E a questão do abate é muito isso. A gente vê todo mundo sentando em cima das suas verdades, né? E querendo enfiar a goela abaixo. E você foi lá e mostrou o que eu, por exemplo, que sou da carcaça, sempre quis mostrar. Né? Então, e outra coisa, tem preguiça, né, Carol, de medir. A turma tem preguiça disso. Aí você pega um trabalho pronto que muitas vezes foi patrocinado por uma empresa que tem interesse daquilo. E você tem a capacidade, você tem assim, talvez você não tenha a capacidade, mas você tem o mais difícil, que é material ali dentro. Acha alguém com capacidade para analisar os dados para você, se for o gargalo, né? Então, crie, a necessidade está criada, nós só precisamos testar. Todo mundo descarta animal. O que custa você
filma um indivíduo, eu vou filmar esses animais que eu quero saber quanto que eles deram de rendimento de carcaça, qual foi o desempenho deles depois que matar. Vamos lançar esse desafio? Pois é, Vamos lançar ué. esse desafio? Vamos filmar? Tem que filmar. E a gente filma. Vamos pensar numa dessa, a gente só. Isso, porque isso vai trazer filmar questionamento. E pegar maneio. Porque a gente Filma, maneio, todo mundo pode fazer isso. Então, assim, fica aqui, né, o nosso... Provocação. Faça você mesmo, vai fazer um abate, seu gado é rastreado, ou coloca alguém para acompanhar da sua turma, veterinário, para até conhecer mais de carcaça, né? Mas assim, filme alguns indivíduos, se for dar muito trabalho, de modelos de carcaça diferentes, e aí analise essas informações. Por mais que você não vai, talvez, dar conta de fazer uma estatística em cima daquilo, mas você já começa a ver, eu tô vendo que existe variação dentro dos modelos, né? Eu tô vendo que, às vezes, o que eu acreditava não é tão assim. Isso é ter... vamos falar, vontade de aprender, né? Todo mundo pode fazer isso dentro de casa. Desafio lançado e nós voltaremos para analisar. Bom, vamos encerrando o papo. Obrigada, Guilherme, por estar aqui comigo mais uma vez para falar do meu assunto preferido, que é genética e carcaça, né? Seja sempre bem-vindo e agora eu quero o seu compromisso para a gente conversar de novo quando a gente receber o vídeo do pessoal que vai fazer e vai mandar para a gente. Eu sei que tem gente que vai fazer e a gente tem uns dados aí para sair também e a gente volta para conversar de novo. Pode ter certeza, Carol. Te agradeço demais pelo convite. Sempre um prazer estar aqui em Goiânia com você, a gente batendo esse papo. Eu aprendo muito, aprendo todo dia. Mais uma vez, não sou dono de nenhuma verdade. O meu compromisso é com a pecuária. Tenho a maior humildade do mundo para reconhecer que talvez eu pensava de um jeito e o negócio está de outro. Isso que todo mundo deveria ter, né? Esse compromisso com a verdade, não só defendendo o seu peixe. Fica aqui à sua disposição, à disposição de todo mundo que está aí nos assistindo. Vamos para cima que a gente consegue fazer uma pecuária que faz a diferença no mundo inteiro. Valeu, é isso. Um abraço. Obrigada, pessoal.